Fala galera, tudo bom? Muito bem-vindos. Este aqui é o Vale a Pena Ler e hoje vou falar sobre um dos livros preferidos de muita gente. É um grande livro, que é Alice no País das Maravilhas. Eu tenho esta versão aqui, pequenininha de bolso, de Alice no País das Maravilhas, mas é um livro que vale muito a pena, com certeza, ser lido. E agora você vai descobrir o porquê que esse livro vale a pena. Ele é um livro fininho, fácil, rápido de ler. Ele foi escrito em 1865, faz muito tempo que ele foi escrito, devido a um fato real que aconteceu. Então vamos contar um pouquinho o que foi isso que aconteceu para o Lewis Carroll escrever o Alice no País das Maravilhas. Diz a lenda, por assim dizer, há várias versões, há vários relatos. Tem gente que fala que ele era apaixonado pela Alice, tem gente que fala outras versões, mas a história mais conhecida, a mais famosa e que a gente acredita como verdadeira, é a seguinte: ele e um amigo estavam passeando de barco pelo rio Tamisa e esse amigo tinha 3 filhas. Então ele estava passeando com o amigo e as 3 filhas desse amigo. E uma dessas filhas se chamava Alice. E o Lewis, que não é o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro dele é esse daqui, ele estava, na verdade, ele gostava muito das crianças e principalmente da Alice. Ele adorava a Alice assim. Achava a Alice muito inteligente, muito esperta e tudo mais. E daí, nesse passeio de barco, ele resolveu improvisar, resolveu contar uma história para as crianças, para entreter as crianças enquanto a viagem seguia pelo Tamisa afora. E ele foi criando de cabeça, na hora, uma história. Daí ele pegou alguns elementos da faculdade de Oxford, onde eles trabalhavam, onde o amigo dele era reitor e tudo mais. Então ele pegou um pouco de histórias verdadeiras e foi mudando, foi acrescentando outros detalhes mais fantasiosos e tudo mais. Diz que tinha uma estátua, e haviam 2 estátuas nessa faculdade, numa catedral lá perto. Então ele foi pegando esses elementos do coelho, de um grifo, e foi colocando esses animais, essas criaturas todas nessa história que ele foi narrando, onde tinha um porco, onde tinha um chapeleiro, e essas pessoas, e esses seres, e essas coisas e criaturas todas do livro eram, na verdade, amigos que eles tinham em comum e que as crianças conheciam, pessoas ali dessa faculdade. Então, na verdade, toda a história tem um duplo sentido. Tem o sentido que ele contou ali para alegrar as crianças e tem o sentido verdadeiro, onde o porco seria uma pessoa que ele não gosta muito lá da faculdade, onde o chapeleiro seria o dono da biblioteca, por exemplo, da escola onde ele trabalhava, e assim seguia toda a trama. Então, quando eles terminaram a viagem ali de barco, o passeio, ele terminou a história, as crianças adoraram a história, o amigo também gostou bastante. Daí passaram-se 3 anos exatos, exatamente 3 anos, ele resolveu publicar esse livro com essa história que ele escreveu lá em 1862. Na verdade, ele publicou o livro em 65, mas a história foi narrada, ele teve esse passeio de barco com as crianças em 62, 1862, tá? Então, 3 anos exatos depois ele publicou esse livro e foi um grande sucesso. Todo mundo queria ter o livro dele, ele publicou a primeira versão lá do livro no ano seguinte já publicou a segunda, e aí vendeu muito, e foi um dos livros mais vendidos na Inglaterra naquele ano. E daí surgiu o Alice no País das Maravilhas. Na verdade o nome não era nem esse, era Alice Embaixo da Terra, o nome do livro. Quando ele contou para as crianças naquele passeio de barco, depois ele resolveu mudar o nome para Alice no País das Maravilhas, quando ele publicou a primeira versão lá do livro, que passou a ser conhecido mundialmente, já foi traduzido para mais de 120 línguas e tudo mais, tá? O livro tem uma pegada meio de sonhos, né? Não só o livro, uma história que ele contou. É uma coisa meio viajante. Um resumo breve aí do livro, para quem ainda não leu. Alice era uma garotinha que estava passeando e de repente, por um jardim, e de repente ela viu um coelho branco passar. O coelho branco é um dos personagens principais também da história. A Alice seguiu atrás desse coelho e o coelho a levou até uma toca, até um buraco numa árvore. Então tinha uma árvore com um buraco lá e o coelho entrou, dizendo que estava atrasado, segurando um relógio na mão. E a Alice foi atrás, entrou na toca do coelho. Há muitos filmes com essa referência. E quando ela entra, ela começa a cair, e ela cai, parece que ela está caindo há dias, há horas e tudo mais.
Só que ela cai suavemente no mundo dos sonhos, no mundo fantasioso, no País das Maravilhas. E lá, ela fica presa numa sala, daí tem algo que fala beba-me, outro que coma-me. Então ela come uma coisa, fica grande, ela bebe a outra, fica pequeno, até que ela conseguisse passar por uma pequena porta que tinha nesse local. Daí ela faz umas questões filosóficas, ela fala algumas coisas, também muito do mundo literário e adulto lá do Lewis e do amigo dele. E daí segue a história, ela passa por essa porta e vai num mundo cheio de aventuras, com ratos que falam, com rainhas de copas, rainhas vermelhas, chapeleiros loucos, coelhos e muitos perigos. E daí ela segue por toda essa história de aventura e de sonhos. E no final ela consegue, entre aspas, sobreviver e salvar o mundo das maravilhas, o mundo dos sonhos ali onde ela está presa. Então é uma grande aventura que vale muito a pena ser lida. Já tivemos inúmeros filmes com esse mesmo nome, com esse mesmo tema, releituras e tudo mais, sendo 2 deles bem mais famosos, né? E os 2 da Disney. O primeiro lá de 1951, é aquela versão clássica do desenho com a Alice com a roupinha azul e tudo mais. E depois a versão de 2010, que tem o Johnny Depp, que era o chapeleiro com aqueles olhos enormes e tudo mais, que fez muito sucesso. E só de alguns anos depois saiu a continuação de Alice através do espelho, que é um outro vídeo que eu faço um outro dia para falar desse segundo livro, que é a continuação do Alice no País das Maravilhas. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês leiam Alice no País das Maravilhas e também Alice através do espelho, que é um livro que com certeza vale muito a pena. Então valeu, muito obrigado, um grande abraço e não esqueça de curtir. Tchau, até mais.